Eu conheci a Igreja Adventista por volta dos meus 16 anos. Na época, a minha irmã frequentava já a igreja, aí começou a namorar com um rapaz da igreja, e ele começou a fazer o convite para mim, só que de início eu não fui. Passou alguns dias, e eu lembro que eu dormindo, aí sonhei. No sonho, eu entrava dentro de uma igreja, não sabia que igreja que era, porque no sonho não tinha placa na igreja. Eu entrava nos bancos, normal, eu sentava num determinado banco. E o primeiro hino que tocava foi Cristo Minha Segurança. Eu comecei a cantar como se já conhecesse o hino também, só que eu não conhecia, nunca tinha ouvido o hino. Passaram alguns dias, ele veio, me chamou para ir para a igreja. Falei, tá bom, então vamos, já que você está assistindo tanto, eu vou com você. E aí quando eu cheguei na igreja, que eu entrei, eu não percebi que era a igreja do sonho também, logo quando eu cheguei. Entrei na igreja, sentei e fiquei ali normal, como se fosse só mais um ambiente normal. Quando o hino tocou, Cristo Minha Segurança, que eu lembrei do sonho. Aí, quando eu olhei para os lados, eram os mesmos bancos, a mesma igreja, o mesmo banco que eu estava sentado no sonho e a mesma pessoa que estava lá na frente puxando o hino. Aí eu falei, foi Deus mesmo que me mandou para cá, então é aqui que é o meu lugar. Fui diretor de jovens, fui diretor de clube, conselheiro de clube, diretor de mordomia, praticamente todos os cargos da igreja. Então, eu tinha graças a Deus, sempre fui bem ativo na igreja, eu gostava dessa atividade da igreja. Mas o que me apaixona mesmo é o desbravador. Eu acabei conhecendo uma jovem que também era do clube, ela estava recém-batizada, ela também estava voltando para a igreja, recém-batizada. Acabamos se conhecendo e acabamos, infelizmente, caindo em tentação. E aí eu me afastei, pedi para... Não cheguei a ser eliminado da igreja, eu mesmo escrevi uma carta a punho e pedi para ser retirado do rol de membros, né? Só que o Espírito Santo vem sempre incomodando, falando através de sonhos, através de mensagens dos irmãos. Só que eu ficava naquele, volto ou não volto, volto ou não volto. Comecei a pensar comigo mesmo, vai ser triste voltar, porque as pessoas vão começar a me julgar e eu não vou conseguir suportar as pessoas me julgando, as pessoas me apontando, olhando para mim torto. Na sexta-feira eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava preso, só que eu não sabia o porquê que eu estava preso nessa cadeia. E aí veio o carcereiro até mim e falou, sua fiança foi paga. Falei, foi paga? Como assim? Foi paga. Agora passa na recepção e pega os seus pertences. E eu fui até a recepção e uma moça chegou até mim, me deu um pacotinho e falou, aqui estão os seus pertences. Um pacotinho bem pequenininho. Eu falei, nossa, só isso? E quando eu abri, eu vi que era algo banhado em ouro. E quando eu virei, era o símbolo do desbravador, as insígnias dos desbravadores. E ela olhou para mim e falou, agora você volte e use com responsabilidade. E aí na hora eu não entendi, eu acordei, não entendi. E aí eu fui para a igreja no sábado normal, isso foi na sexta-feira. No sábado eu fui para a igreja normal. Eu tenho o costume de sentar sempre no meio da igreja ali, mais para frente, pro meio. E nesse dia minha irmã estava sentada no último banco de trás, próximo da porta, falou, senta aqui comigo. Eu fui e sentei do lado dela. Minha irmã também é adventista. E aí quando eu sentei, demorou um pouquinho, aí o diretor do clube, o Wagner, veio bater no meu ombro. E aí, Age, tá faltando o que para você tirar o seu lenço do guarda-roupa? Aí na hora o sonho veio na mente. Aí eu falei... Desculpa. Eu falei, não tá faltando nada, só tá faltando eu me decidir. Aí ele falou, eu vou conversar com o pastor e eu vou marcar o seu batismo. No dia seguinte o pastor ligou para mim. Disse, seu batismo vai ser no sábado. Eu falei, mas como assim, pastor? Eu pensei que ia ser na primavera. Ele falou, tá tendo um acampamento de líderes e eu conversei com o pastor Daniel, que é o presidente dos Desbravadores, e ele vai te batizar nesse acampamento. Você aceita? Eu falei, aceito. E aí fui lá no acampamento, o pessoal estava no acampamento, eu fui lá e, graças a Deus, desci as águas batismais e estou de volta. Primeiro pense que a salvação é individual. Se você não voltar hoje, Jesus vai voltar e você pode ficar. Aqueles que te julgam, vai ter sempre um que te julga, mas aqueles que te julgam, para Deus não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é a sua intimidade com Deus. É deixar o medo de lado, porque sim, dá medo você voltar, dá vergonha você voltar, mas é você deixar de lado e permitir que Cristo entre novamente em sua vida e faça a transformação. Porque a palavra de Deus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então você precisa crer, não nas pessoas, mas crer em Jesus, porque só Ele traz a salvação.